conseguir passar essa PEC aí. A partir dos trabalhos que começam agora. Deixa eu falar um negócio, tá? Eu vou arrumar briga com os monarquistas. Monarquistas, preparem-se pra me xingar. O Henrique Auditor Skin 5212 diz o seguinte: o que você nos deixou, Dom Pedro II? Dom Pedro II, o fraco, Nossa, aí sim. permitiu o golpe republicano. Dom Pedro II, o fraco, que tinha sua vocação de querer ser um intelectual e não sei o quê, foi fraco. Na fraqueza dele, tomou um golpe fraco. Parem de idolatrar um fraco. Por mais que falem, o Dom Pedro I era um liberal, não sei o que, o Dom Pedro I era macho. Macho. Dom Pedro I era macho. Dom Pedro II era um sensível. Tá? Dom Pedro II era um sensível. Poderia ter evitado aquele golpe que ele tomou. Ele tomou um golpe. O golpe foi um golpe. Eu concordo com os monarquistas. Foi um golpe. Dito isso, fraco. Fraco. Há relatos. Marinha inglesa, marinha austríaca. Ele era meio austríaco, metade dele é austríaco. Teriam brecado aquela merda rapidinho. Ele deixou. Me pareceu, sério, o Dom Pedro II ele era muito iluminista, né? Ele era um ilustrado, né? Ele tinha que meio uma raiva ali, talvez do fato dele próprio ser um monarca. Parem de, assim, há uma idolatria ao Dom Pedro II. Calma aí. Foi fraco. Homem inteligentíssimo, homem com uma grande sensibilidade, com qualidades humanas incríveis. Foi fraco. Foi fraco. Vai fazer o quê? Foi fraco. Um cara mandou, discordo. Discordo do quê? Então você acha que ele resistiu? Eu quero ser discordo. Então, o que ele fez? O que ele foi? Ele foi grandioso? Me parece muito, sabe o quê? Fernando Henrique, que foi um presidente, quando a gente compara tudo que veio depois, Fernando Henrique é o Albert Einstein nesse meio, né? O Fernando Henrique, ele entregou o Brasil pro PT. E não tem estratégia da tesoura nenhuma, tá? Antes que venha um Brasil paralelo. Não. Fernando Henrique não via com maus olhos a ideia de ser sucedido por um operário. Na grande saga, a ideia do professor sendo sucedido pelo cara soava legal. Então, sabe quando você perde, mas... não perde... tem uma coisa... entendeu? Tem uma coisa... Compara ele com o irmão dele, com o pai dele, Dom Pedro I. O pai dele foi rei brabo? aqui. O Dom Pedro I, o brabo. Por mais que meus amigos portugueses falaram, ele acabou com Portugal. Deveria ser o Dom Miguel, que era um monarquista mais tradicional, a ter ficado. Mas o Dom Miguel, sejamos justos, não era, né? Não era filho do pai dele, né? Então ele não era. Dom Pedro I, era ilegítimo o Dom Miguel. Podia ser mais tradicional, mas era ilegítimo. O Dom Pedro I era um liberal. Agora, o Dom Pedro I vai, toca a independência aqui, pega ali um barco, vai pra Portugal, com uma tropa menor, vai lá e derrota o Dom Miguel lá em Portugal. O Cerco do Porto? O famoso Cerco do Porto. O Dom Pedro I, ele era... Entendeu? O homem é bom. O Dom Pedro I é... não há como negar. O filho era... Não quero sangue da população. Vou deixar esses generalecos dar um golpe. não dá, né? Primeiro era... E aos descendentes? Olha o idiota que tá lá. O príncipe, né? O príncipe bolsonarista, né? Seguindo uma tradição da família, ele não pode ver um militar falando grosso que ele já beta pro cara, né? Que é o que aconteceu. Já viveu um militar lá, armas! Aí o Luiz Felipe, estou com você, capitão. Ontem, na live de ontem, inclusive, grande live ontem, tá? Eu sei que pouca gente assistiu, teve baixa audiência, mas uma das melhores lives com o Pedro Deirô e o Carlos Henrique. Eles falaram sobre o caso dos monarquistas. E falaram, cara, a família real brasileira não tem mais, sabe? Não tem o prestígio pra poder reclamar o trono. Se hoje voltasse a monarquia, eles não teriam nem esse direito, eles não têm... Sabe? É muito tempo, eles não lutaram pelo trono. Já era. Se for uma monarquia, tem que ser uma outra família. Família Junito. Dom Pedro II igual Cazuza, ele não era um Cazuza. Ele é um grande homem, era um homem bom. Mas tem horas que você não pode ser bom. Não pode ser clemente. Caramba, 8.200 pessoas e só 4.000 likes? Louco, galera. Vamos todo mundo dar like na live? Todo mundo like na live pra gente subir.
Pra live já buscar 9 mil pessoas, vamos lá. Todo mundo no like ó, na live. E já que o pessoal tá blackpilando também, na live de ontem, vou fazer uma provocação, Renan. O Carlos Henrique e Deirô falaram sobre a reforma Meiji. Cara, teve países que estavam em situações piores que o Brasil se encontra hoje no contexto da época. E teve tiveram uma decisão. E muito parecido, ele falou, cara, a reforma Meiji ainda existia, os feudos, a elite da época eram os samurais. Eles foram lá e acabaram. Sim. E, cara, adaptaram pro mundo moderno, foram buscar no mundo o que estava acontecendo, instituições, e fizeram uma reforma, teve rebeliões, se rebelaram. Lógico que teve. E mudaram, do dia pra noite, mudaram o Japão e virou uma potência. Sim. A gente não pode se esquecer, né, que o Japão é destroçado pelos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos já estavam avançando sobre território japonês quando né, veio com a bomba e tal. Mas os Estados Unidos tinham a ideia de que a batalha em solo japonês seria a maior carnificina já vista, porque os japoneses iam lutar até o último soldado. Dito isso, o Japão sustentou guerra contra os Estados Unidos, que era a maior máquina militar e industrial do mundo à época. O Japão era uma máquina formidável. Os caras pegaram o Japão no século XIX num feudalismo e entregaram, em coisa de nem 100 anos, uma superpotência. Falar que... Né, e o que os caras fizeram foi isso. Uma elite forte que quebrou, no fundo, suas oligarquias feudais, que era o que precisava ser feito no Brasil, né? Precisamos da nossa reforma Meiji. Que é o tecnotenentismo. É uma revolta tecnotenentista do Japão. Que é o nosso tecnotenentismo. Né? Estamos com 8.300 pessoas ao vivo. Galera, todo mundo like na live. Ó, já entrou 8 Valete Plus. Você vai falar, Renan, mas parava no 7 a promoção. Dá pra eu fazer até o 14? Então até o 14 a promoção. Revista Valete do Mês, põe na tela. Cadê a Revista Valete do Mês? Está E, na tela. cara, um pack, o livro Arte da Guerra, do Sun Tzu. E, cara, 2 livrinhos, o Ecos na Estrada. Bora que bora. Então é isso. A gente tem que terminar o vídeo do Flávio Bolsonaro, que é muito bom. A gente nem viu o vídeo ainda. E você já ficou todo puto. Você viu o vídeo então? Vamos lá? Gostou do vídeo? Fortalece no like, se inscreve e compartilha. Ative o sino para acompanhar nossa jornada. O futuro é glorioso.